Olá, amigos. 15 de dezembro de 2011, a Voz do Brasil pela Vida. Continuam as iniciativas contra a vida em nosso país. Terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, aberta com a presença da própria Presidente da República. Políticas para as mulheres. Poder-se-ia pensar que essa Conferência Nacional esteja a tratar de sérios problemas relacionados à inserção da mulher no mercado de trabalho, ao atendimento especial à mulher, seja na sua atividade no lar ou no trabalho, projetos relacionados à maior participação política da mulher, mas esse não é o ponto focal, esse não é o núcleo da atividade desta conferência. Basicamente, é uma conferência pró-aborto. É uma conferência que quer e cujo objetivo é efetivamente fazer pressão sobre o poder público e até sobre a própria Presidente da República, que evidentemente passa por maus bocados abrindo um encontro desse tipo, tendo em vista o que aconteceu no último pleito eleitoral, no sentido de que o Estado brasileiro, atropelando a opinião pública, ou o Supremo Tribunal Federal, no seu ativismo judicial, imponha políticas de aborto amplo, geral e restrito aqui no Brasil. Esses movimentos feministas, os mais moderados, querem a permissão do aborto por vontade da mulher, por decisão da mulher, e sem que haja nenhuma razão terapêutica ou sem que esse aborto tenha resultado de estupro, até o 5º mês de gestação. E os movimentos mais radicais querem a imposição dessa legislação sem limite de tempo, podendo ser assassinada uma criança que esteja já para sair do ventre materno minutos antes de dar à luz, minutos antes do parto, permitindo o assassinato de uma criança, portanto, completamente formada. Não importa se menos radical ou mais radical, todas essas linhas são completamente espúrias, todas essas linhas agridem a Constituição da República do Brasil, agridem o direito natural, naquilo que há de mais fundamental, que é o direito à vida, o maior de todos os direitos, o mais importante de todos os direitos, porque a vida começa no momento exato da fecundação. E deve ser protegida desde a fecundação no ventre materno. A nossa luta é a luta pelo direito do nascituro. Nossa luta é a luta pelo direito daquela pessoinha que é a mais indefesa de todas desde o momento da fecundação. Mas essa gente não quer isso, essa gente quer a chacina. E tem muito poder, muito dinheiro. Movimentos financiados do exterior a peso de euros e dólares das ONGs da matança, como a IPPF, a Ford Foundation, Rockefeller Foundation e outras entidades que devem ser denunciadas e desmascaradas no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, na linha política, ao invés de esperar o embate, que não se afigura favorável à nossa causa, principalmente com a chegada da nova ministra do Supremo, um senador, Mozarildo Cavalcante, apresenta um projeto de lei do Senado, número 50 de 2011, para resolver a questão do aborto do anencéfalo. Mas resolver como? Pela preservação da vida? Não, muito ao contrário. Resolver pela morte, permitindo uma alteração no artigo 128 do Código Penal, de modo a incluir entre aquelas causas pelas quais não se pune o aborto, e já há duas no artigo 128 do Código Penal, o aborto de anencéfalo. Mesmo no relatório da senadora Marinor Brito, que procura atenuar esse texto, praticamente continua a mesma coisa, porque o texto dela apenas determina que o diagnóstico de anencefalia deverá ser confirmado por 2 médicos, que deverá haver uma norma do Conselho Federal de Medicina que regule essa matéria e que ainda o aborto deverá ser precedido de consentimento da gestante, o que não muda absolutamente nada, exatamente pela pressão de cotas impostas aos centros de suposta saúde do Estado,
pela própria União, pelo Ministério da Saúde, exigindo abortos nos casos previstos em lei, como já acontece em relação ao estupro, como já acontece em relação ao suposto risco à saúde da mãe e como fatalmente acontecerá em relação aos anencéfalos também. Então, este projeto de lei do Senado, do senador Mozarildo Cavalcante, deve ser combatido desde já. Vamos entupir a caixa postal do senador e de todos os senadores, mostrando a indignação da população brasileira, que é completamente contra o aborto em todas as circunstâncias, e até mesmo aquelas circunstâncias que já vêm do Código Penal desde a década de 40 e que há muito tempo se inclinou pela posição em favor da vida, pela posição em favor da vida humana desde o momento da fecundação. É interessante ver como existe uma controvérsia que muitas vezes se resolve judicialmente a nos deixar espantados. Eu tenho um caso, por exemplo, recentemente publicado em junho de 2011, de uma mulher grávida viciada em crack, que foi internada compulsoriamente por ordem judicial para tratamento de crack. Existe um debate para tratamento do vício em crack. Existe um debate muito forte hoje no país a respeito da internação compulsória dessas pessoas ou não. Nós que somos pela vida, somos pela internação compulsória também, porque senão, se o Estado as abandonar, aquelas pessoas simplesmente vão morrer na rua como párias, como se fossem subseres, como nem sequer chegassem a ser humanos, porque completamente dominadas pelo crack, sem condições de tomar uma decisão em favor de si próprias. Mas num caso como esse, uma juíza de direito determina a internação da mulher para quê? Para proteger a vida dela especificamente? Não. Para proteger a vida do nenê no ventre materno. Embora a juíza utilize a expressão feto, que é uma expressão completamente imprópria em relação ao nenê no ventre materno, em relação ao ser humano em desenvolvimento no ventre materno. Mas, talvez essa juíza seja a mesma que não hesitaria em dar uma sentença autorizando o aborto de anencéfalos. E o mesmo Estado que, em certas ocasiões como essa, procura proteger a vida do nascituro, o mesmo Estado brasileiro que edita uma lei, que é o Código Civil, com disposições, embora não muito claras, não muito amplas, de proteção aos direitos do nascituro, é aquele que promove o aborto nos hospitais públicos do Brasil e até impõe cotas para o aborto legal, o chamado aborto legal, nos hospitais públicos do Brasil. É uma esquizofrenia do poder público, uma esquizofrenia do exercício do poder público no Brasil, que nos deixa arrepiados e que é de difícil compreensão. Mas a nossa posição é muito clara. Nós lutamos pela vida e não podemos nos abater com essas iniciativas. Temos de fazer ver aos autores dessa iniciativa que a população brasileira não aceita tais medidas e que nunca se conformará com a imposição de políticas amplas de aborto, começando pela rejeição do aborto do anencéfalo, porque o anencéfalo é um ser humano em toda a sua plenitude, com exceção do fato de que ele é um deficiente físico. A anencefalia é uma deficiência física e há estudos científicos sobejos a mostrar isso. Se abortarmos os anencéfalos, se houver o aborto dos anencéfalos permitido judicialmente, daqui a pouco vão querer alegar que qualquer espécie de deficiência física também poderá promover o aborto. Por exemplo, poderá ser abortada uma criança que tenha diagnosticada ainda no ventre materno a síndrome de Down, ou uma criança que tenha uma má formação física, de esqueleto, de perna, de braço, como, quem sabe, as antigas vítimas da talidomida, se é que se lembram bem disso. E isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar a cunha na porta da defesa da vida, porque uma vez colocada a cunha, a porta será arrombada. Repetimos, aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil para o matador executá-lo, porque ele não olha a vítima nos olhos e não tem de ouvir o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.